A primeira camada que atinge a percepção do ser é o ambiente em que o corpo se insere e que ativa a percepção do ser. A segunda camada percebida é o corpo que transita nesse ambiente e que abriga o ser na manifestação. A terceira camada é o interior desse corpo, que é o lugar de onde o ser se manifesta. A quarta camada já é de difícil percepção, pois é a camada em que o universo se insere como uma camada aparentemente externa ao ser. O ser manifestado consegue perceber a sua flutuação na primeira e na quarta camada. Flutuar na primeira camada é o que se conceitua de consciência do mundo concreto. Flutuar na quarta camada é o que se conceitua de subconsciência. A segunda camada é bastante desconhecida, por ser muito negligenciada, e paradoxalmente, mais aparentemente valorizada. O corpo é conhecido como a imagem do ser, e dessa forma é tratado. É através dele que o ser estabelece e fortalece sua relação com o ambiente, ou seja, com a primeira camada percebida. A figura do ser ganha ênfase, e acaba se resumindo à segunda camada, na qual se dá a incompreensível valorização dessa camada. O ser utiliza tudo o que consegue compreender do mundo físico, para incorporar componentes que provoquem impressões no ambiente, através do corpo que constitui a segunda camada. O ensinamento do ser em manifestação é voltado à obtenção e à satisfação dos prazeres, do conforto e da segurança desse corpo. Estar de bem com a vida fica resumido nas boas relações nas quais o ser se vê. É através dessa camada que o ser compreende a sua presença na manifestação e o seu limite na vida. A história do ser passa a ser referenciada pelo movimento do corpo físico no ambiente. É com esse movimento que o ser cria as figuras do passado, do presente e do futuro, e a isso dá o nome de tempo. É no tempo que o ser insere o que chama de emoções. As emoções passam a ser o combustível que justifica a presença do corpo, e consequentemente, a presença do ser. Há, portanto, a pobre noção de que o ser se resume ao corpo, e a relação desse corpo com o ambiente, estabelecendo a certeza de incompreensíveis início, meio e fim. Na manifestação, constantemente a terceira camada é mencionada e lembrada. No entanto, é a camada mais negligenciada, mesmo sendo uma porta franqueada ao ser, para o conhecimento do ser real. O chamado ao interior da Terra é o chamado à terceira camada do ser em manifestação, pois é dali que o próprio ser manifesta a criação. Não haveria primeira, segunda e quarta camadas sem a terceira. O caminho natural vem dessa terceira camada, e qualquer caminho está conectado a ela. Convencer o ser de que ele se resume ao tempo de um corpo físico, ou de que há um futuro de recompensas adequado às ações físicas, desconectam o ser do caminho original que nele está. Essas falsas crenças são impeditivas ao trabalho que está totalmente inserido no interior do ser. Ao ser manifestado, o chamado caminho do coração, que nada mais é do que o caminho ao interior de si mesmo, ou rumo à terceira camada, sempre estará disponível. O próprio ser pede que o ser se afaste dos falsos ensinamentos que o mantêm na irrealidade, e que dê uma chance a si mesmo de, ao não se afastar do seu interior, não se afastar de sua grandeza.